Alterações ou manutenção do time que jogou diante do Juventude. Guarani também já monitora jogadores na Série C para a contratação nas próximas horas. Delegação do Bugre já está em São Luís do Maranhão. E o Maranhão Atlético Clube, que espera contar com a torcida dos maranhenses no confronto diante do Ferroviário, primeiro jogo do mata-mata das quartas da Série D. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento aqui do nosso canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Nesta sexta-feira, véspera do grande jogo do Sampaio diante do Guarani. Será agora que o time tricolor vai ganhar de um time paulista nesta Série B? Até aqui, isso não aconteceu. Até aqui, o Sampaio Corrêa ou empatou ou perdeu para as equipes de São Paulo. Está na hora de quebrar o tabu. Então, o Guarani sempre foi adversário difícil para o Sampaio. Mas, diante da sua torcida e dentro de casa, a gente espera que o time tenha uma postura completamente diferente. Mas isso nós já avisamos e faz tempo, eu sei que você sabe que você nos acompanha aqui no canal. Quanto tempo que a gente fala, Sampaio não pode ter essa atitude, jogar desse jeito, no Castelão, com medo dos adversários. Sampaio tem que propor o jogo, Sampaio tem que ir para cima. E conversando também com alguns entendidos, craques, jogadores que já passaram por Vasco da Gama, jogadores que já atuaram no Bangu, jogadores que já rodaram nesse país do futebol, e ainda não vou citar o nome dessa fera, mas quero dizer o seguinte, que eles também têm um entendimento de que o Sampaio precisa ter postura, atitude, ter entendimento de que em casa é quem manda, tem que ter alternativa de jogo, não só na exploração do Pimentinha, porque sobrecarrega e faz com que o adversário entenda que é neutralizar o ponto forte. Porque aí você abate uma jogada forte do adversário e parte para buscar o resultado usando os outros setores. E é aquilo que o Sampaio Corrêa não tem ainda, a alternativa de jogo sem o Pimentinha. Então tem que buscar, tem que treinar. Porque de que vale então se fechar os portões se a gente não vê nada, uma jogada ensaiada, uma aplicação do lance, bolas altas levantadas, é um pânico para a defesa do Sampaio, a desatenção é total. Há quanto tempo a gente fala aqui, cara, o jogador tem que focar em quem vai colocar a bola para dentro e não na bola. A bola ela vai ser chutada por alguém, vai ser testada por alguém. Então você tem que ter atenção nas peças. As peças é que se movimentam para que essa bola vá para o gol. Neutralize, atenção total. Aí eu me recordo aqui o lance, só um lance que eu vou me recordar aqui exatamente, que o Sampaio tomou de bola parada, que foi do Anselmo Ramon. O Samuel ainda tentou marcar ele na primeira trave, mas ele fez a chegada na segunda trave. Quando ele sai da primeira para a segunda trave, que ele sai correndo, não ia dar para o Samuel chegar, já tinha que ter um jogador ligado nele, na parada. São as peças, a movimentação dentro da grande área, o cara não pode subir sozinho para testar a bola para o gol. Sampaio terá alguns desfalques nesse jogo, não terá o goleiro Luiz Daniel, problemas da panturrilha, problemas também de terceiro cartão amarelo, vai cumprir sua suspensão, parece que vai ficar um pouquinho mais de tempo além daquilo que se imaginaria, umas 3 semanas fora, pelo que se sabe. O Thiago Braga tem a grande oportunidade no gol do Sampaio Corrêa para demonstrar sua capacidade, jogador experiente, que vai entrar nesse gol, e há quem defenda que ele poderia já estar no gol do Sampaio Corrêa. Eu preciso primeiro ver a sua performance para fazer alguma análise aqui, saída de gol, postura dentro da trave, reflexo, tem tudo isso, saída de jogo, porque hoje o goleiro precisa também saber jogar com os pés. E essa semana ele me parece que também pegou conjuntivite, não foi só o Pimentinha não, o goleiro Thiago Braga também, Matheus Braga, né? Então a gente espera e precisa ver o jogador agora nessa performance do Sampaio Corrêa, para que a gente tenha um entendimento
exatamente como é que ele vai se sobressair, se ele se recuperou, se não se recuperar. Aí o Sampaio vai ter problema. Por que o Sampaio Corrêa vai ter problema? Porque o time tricolor tem o jovem Eduardo, Carlos Eduardo, de 22 anos, e o Thiago Braga, né? Não é Matheus, não, é Thiago Braga mesmo. Thiago Braga, de 39 anos, é o jogador experiente, Luiz Daniel. Sampaio, segundo o seu presidente, vai contratar mais um goleiro também. Contratar mais um goleiro, contratar mais zagueiro, contratar lateral. São os times da Série C, né? Que vão disponibilizar 12 times aí, de acordo com esse novo adendo ao regulamento da Série B, vão os times conseguirem reforçar os seus elencos, mesmo depois daquela transferência que passou o mês de agosto todinho aí, que só fechou, passou o mês de agosto, exatamente, né? Passou o mês de julho e fechou no princípio de agosto. Então vai ter agora esse mês de setembro também, agora a partir ainda neste final de agosto, a partir de que os times se desclassifiquem, vamos ter a última rodada agora da Série C, aqueles times estão correndo no mercado, o presidente Sampaio Corrêa não quis falar quais são os jogadores e quais os times de onde eles estarão chegando. Sei que o Guarani está monitorando, inclusive, jogador do CSA e do Clube do Remo. O Clube do Remo é o volante, está também tentando se reforçar com jogadores do CSA, né? Atacante Iago Teles, de 23 anos, que está no CSA, e também outros jogadores que ele monitora, finalizando inclusive aí acerto para já enviar contrato aí para esses jogadores. A gente aguarda, porque muita gente vai entrar no mercado em busca dos melhores. Vamos ficar na expectativa dos nomes do Sampaio Corrêa, mas o presidente já disse que aqui não vai sair nome nenhum. Ele aguarda, inclusive, para poder anunciar depois que tudo estiver prontinho, estiver em casa, aí sim ele vai anunciar o jogador que será contratado. Mas o Guarani está monitorando jogadores, se não me engano é Claudinei, do Clube do Remo, e esse jogador exatamente aí do CSA que acabamos de falar. Sampaio Corrêa, manter o time ou fazer alterações para esse confronto diante do Guarani? Vamos já falar a respeito dessa situação. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refricenter Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refricenter Refrigeração, Matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refricenter Refrigeração. Sampaio precisa vencer. Sampaio necessita da vitória. Essa vitória vai ser por demais importante para o Sampaio Corrêa. Uma vitória, torcida, o Sampaio sai da zona de rebaixamento. Uma vitória nessa rodada deixa o Sampaio fora da zona de rebaixamento. Não ganhou ainda nenhum paulista, é verdade. Tabu tá aí para ser quebrado. Adversário não é fácil. Vem de uma sequência de bons jogos, bons resultados. Eu quero, primeiramente, trazer aqui os jogos que o Sampaio Corrêa tem até aqui neste momento que passa. A última vitória do Sampaio está em verdinho aqui, já está na tua telinha aí. Sampaio Corrêa, a vitória foi diante da Tombense, fora de casa, no dia 8 de julho. 8 de julho. Então o Sampaio Corrêa, com essa vitória diante da Tombense, já está fazendo um tempão que o Sampaio Corrêa não vence. Vai o quê? Já tivemos o mês de julho, com essa primeira vitória do Sampaio. Depois já chegamos aqui no dia, hoje já são 25 de agosto, meu amigo, já vamos para quase 3 meses, né? 2 meses que o Sampaio Corrêa não vence. Julho, agosto, vamos para setembro. Então que o Sampaio Corrêa não consegue encaminhar aí uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Não perdeu no segundo turno, mas também não ganhou no segundo turno. Aí o Sampaio tem o que aqui, galera? Dá uma olhadinha aí. Empates, derrotas e cadê a vitória? Então, no dia 8 de julho, essa foi a última vitória do Sampaio. De lá para cá, empatou em casa com o Ituano, perdeu fora de casa para o Avaí, foi derrotado em casa pelo Sport, aí vem numa sequência de 5 empates. Isso aqui é um desastre. 5 empates, um desastre para o Sampaio Corrêa. Tudo em cinza aqui. Empate com o Atlético Goianiense, com o Botafogo. O Atlético foi fora, Botafogo em casa, Mirassol foi fora, CRB em casa e Juventude fora. Imagina se esses pontos fora de casa fossem computados com as vitórias do Sampaio Corrêa em casa nesses últimos jogos. Vamos colocar só esses 2 últimos jogos diante do Botafogo e diante do CRB. O Sampaio estava muito melhor
na competição nesse momento. Então, do Sampaio Corrêa, nesse momento, 8 jogos, o Sampaio disputou 24 pontos em 8 jogos. 6 pontos ganhos apenas e 18 pontos perdidos. Essa é a soma do Sampaio Corrêa nesse momento, ou seja, 0 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Então, 8 jogos sem vencer, a hora é agora, diante do Bugre Campineiro. O resultado lá no primeiro turno foi uma vitória de 2-0 do Guarani, que se acha muito superior ao Sampaio Corrêa, mas muito superior por aquilo que a gente acompanha, da movimentação, do noticiário do dia a dia, da equipe do Guarani. Pelo menos a imprensa acha que o Guarani é muito superior ao Sampaio Corrêa e vai vir aqui para buscar esse resultado, mesmo que seja com alguma dificuldade, mas eles creem que o time do Bugre vai vencer também o jogo aqui diante do Sampaio. Cabe ao Sampaio Corrêa a mudança de atitude, unir o grupo. Se tem peça podre no Sampaio Corrêa, peça estragada no Sampaio Corrêa, então substitua a peça. A hora é agora. Com a Série C, você podendo buscar alguns bons jogadores de lá, jogadores que não conseguiram obter sucesso pelas suas equipes, que foram desclassificadas. Vamos ter a última rodada da Série C acontecendo neste fim de semana, e já a partir da próxima semana, você já vai poder anunciar os nomes. Sampaio Corrêa tem nome certo? Tem. Sampaio já contactou, talvez já tenha até assinado o contrato com esses jogadores, ou pelo menos um pré-contrato, porque ainda vão se despedir, né, das suas equipes agora, nessa última rodada da Série C. Quem classificou, classificou, quem não classificou, não classifica. Alguns ainda têm chance, 1 ou 2, com chances ainda de classificação, mas a maioria são 12 equipes que vão ficar exatamente aí já sem atividade, pelo menos a nível nacional, para esse resto de ano. E aí a chance desses atletas é serem recrutados, alguns deles, os melhores, claro, para os setores das equipes que estão precisando de reforços desse momento. Como eu já falei, o Guarani já assinou aí com possibilidade de alguns reforços, 2 ou 3 reforços para a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Porque além de ser uma competição longa, você precisa ter peça de qualidade. Não é peça por peça, peça de qualidade. Se você botar uma peça fraca, ela vai quebrar no meio do caminho, ela não vai render, seu carro não vai muito longe. Então, assim que está hoje a Série B do Campeonato Brasileiro para o Sampaio Corrêa, por exemplo, que tem jogadores que não estão se enquadrando. A torcida está denunciando alguns jogadores, noitadas, bares. A torcida está em qualquer lugar. O jogador ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem que corresponder dentro de campo. Dentro de campo. De manhã você trabalha, de noite você joga tudo embora aquilo que você está trabalhando. O atleta é diferenciado. O atleta é o atleta. Ele tem que se cuidar para que durante a semana ele obtenha um bom preparo físico e na hora do jogo ele possa render bem, a cabeça raciocinar bem. Porque senão tudo que ele trabalha durante o dia ele joga fora durante a noite e nos jogos não vai corresponder. Existem algumas peças que o Sampaio Corrêa deve afastar, inclusive, do elenco. Deve afastar, inclusive, do elenco. Eu não vou citar nomes nenhum aqui, deixa que o Sampaio Corrêa tome as providências e depois anuncie as peças que não estão se enquadrando dentro do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então, o Sampaio Corrêa são 24 pontos disputados nos últimos 8 jogos, com 6 pontos ganhos apenas e 18 pontos perdidos. O time do Guarani está diferente, veio numa atmosfera muito diferente do Sampaio. Veja quantos verdinhos tem aqui do Guarani. Sampaio, no dia que o Sampaio ganhou da Tombense, o Guarani jogou contra o Londrina e ganhou de 2-1. Esse jogo ele jogou lá no Brinco de Ouro da Princesa. Foi o dia que o Sampaio Corrêa também marcou a vitória fora de casa. Nessa sequência é a mesma que eu estou colocando aqui do Guarani e do Sampaio Corrêa. Nessa sequência, o Guarani disputou também 24 pontos aqui, sem contar com a vitória do dia 8. Estou já acima desses aqui, galera. Mais 8 jogos. Aí você vê, foram 24 pontos disputados, onde o Guarani ganhou 15. Perdeu 9, né? 9 pontos perdidos, mas ganhou 15 pontos o time do Guarani. 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Né? Veja como está cheio de verdinho. Aí foi o quê? Foi empate com o Criciúma fora de casa, foi vitória contra o ABC fora de casa, foi diante do Atlético Goianiense vitória em casa, ganhou também o Avaí lá na ressacada, empatou com o Ceará jogando no Castelão,
empatou com o Ituano jogando fora de casa, na Novelli Júnior, e contra o Juventude perdeu, foi o último jogo do Brinco de Ouro da Princesa, e depois logo na sequência sapecou 3-1 em cima do Sport Recife. Pega o Sampaio Corrêa amanhã e a Ponte Preta na sequência, o Derby Campineiro jogando em casa, lá no... aliás, jogando fora de casa, né? Perdão, jogando em casa mesmo, né? Diante da Ponte Preta, no Brinco de Ouro da Princesa, 21 horas e 30 minutos, e contra a Chapecoense, esse aí são os próximos jogos do time do Guarani, que vem numa sequência muito boa, são 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, muito diferente do Sampaio Corrêa, nesses 8 jogos, onde você, verdinho mesmo, só viu um aqui no dia 8 de julho, e de lá para cá, foi-se 8 de agosto, está se aproximando já 8 de setembro, e aí o Sampaio Corrêa não consegue. Vamos crer e acreditar que seja a partir desse jogo diante do Guarani, o Sampaio Corrêa comece a vencer, e comece a vencer um paulista, que o Sampaio ainda não conseguiu vencer neste Campeonato Brasileiro de 2023. O time do Guarani está em São Luís do Maranhão desde ontem à noite, chegou aqui na ilha, comandado aí pelo técnico Humberto Louser, que vem com a disponibilidade de colocar o melhor que ele tiver à sua disposição em campo para buscar um bom resultado e depois sim focar no jogo diante da Ponte Preta, que é o Derby Campineiro. Mas o foco, segundo o Humberto Louser, é em cima desse jogo do Sampaio Corrêa, o campo pesado, alguns jogadores já passaram por aqui, sabem como é que jogam, o campo é fofinho, né? Não é que seja pesado, é um campo fofinho, diferente de outros gramados. Eu acho até que o Castelão deve logo se adequar a mudar todo o gramado, assim que tiver essa possibilidade, o governador mandar dar uma ajeitada, o secretário Naldir, então bota um gramado novo, igual de todo mundo, então aí deixa essa desculpa de gramado do estado de Castelão, mas o Sampaio tem que fazer valer essa condição de mandante, de que o gramado é pesado, o próprio Pimentinha falou em entrevista ontem aqui no Conteúdo, e a galera, eu quero dar um recadinho, Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal, os números na tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão. Você está precisando de jardim de inverno também, é com a Mebal Alumínio. Torcida, agora quero virar um pouquinho a chavinha aqui para falar do Maranhão Atlético Clube, o Macão Machão da Ilha, se preparando aí para o confronto diante do Ferroviário. O jogo acontecendo no Estádio Castelão no domingo às 15 horas, bem cedo. A diretoria do Maranhão ainda tentou, mas como apenas uma televisão vai fazer o jogo, então ficou sem a possibilidade de esse jogo ir para as 16 horas. Mesmo que lá em Belém do Pará mudassem o jogo na sexta para o jogo de domingo. Você se recorda disso, né? Pois é, aqui não aconteceu. E a desculpa é a grade da televisão. Televisão é só uma que vai transmitir, quer transmitir todos os jogos. De qualquer forma, a televisão está pagando. E aí o Maranhão tem que aceitar as regras do jogo nesse momento. É partir para cima de acordo com o comentário que eu fiz ontem. No conteúdo, se você não viu, dá uma passadinha lá que está o conteúdo. O Maranhão tem um time jovem contra um time mais envelhecido, do time do Ferroviário. Bota essa moçada para treinar no mesmo horário, Zé Augusto, 15 horas. Bota para treinar no mesmo horário e manda essa moçada voar para cima do Ferroviário, né, para buscar um grande resultado, tanto aqui como lá, né? Então, aqui, o Maranhão Atlético Clube voando, botando os caras para botar a língua do lado de fora. É tudo bem, o clima é igual, mas eu estou falando aqui da juventude do time do Maranhão Atlético Clube. O jogador mais velho é o Jonathan, com 33 anos, e antes tem tem também o Leone, que tem 32. São jogadores. Depois, os demais, todos na galera de 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Então tem uma galera jovem, o Maranhão Atlético Clube. E aí, lá diante do Ceará, diante do Ferroviário, no Presidente Vargas, lá no início de setembro, o Maranhão Atlético vai ter a oportunidade, em conseguindo um grande resultado aqui, um bom resultado, de voar também para cima dessa moçada lá, com gosto de gás, para cima deles, porque dependendo do resultado aqui, eles vão se abrir, eles vão se mostrar para o Maranhão Atlético Clube. E aí vale a velocidade do Fabrício, do Ronald, a boa colocação do Passira, um outro jogador também que faz boa movimentação, do Rafael, se entrar no jogo. O Maranhão tem grandes oportunidades, tem grandes atletas passando por um bom momento agora, nessa fase do mata-mata, né? Passando pelo Retrô, meu amigo, esse resultado é para ficar na história,
pode ter certeza, jogar o Maranhão com 2 homens a menos e conseguir o resultado dessa grandeza lá em Pernambuco. Então é isso, é para cima do Ferroviário, é como se fosse o Maranhão aqui em relação à torcida lá em Fortaleza, é como se fosse a terceira força do estado do Maranhão, então o Maranhão Atlético Clube e o Ferroviário lá em Fortaleza, então é top, todos são iguais. Agora o Maranhão tem exatamente a juventude em seu favor para fazer essa moçada voar. É isso, minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito legal para o fortalecimento, compartilhe, deixe os seus comentários, e aí eu produzo conteúdo e a gente traz vários jogadores para falar aqui no nosso canal a respeito de Sampaio Correia e Guarani, de Maranhão Atlético Clube Ferroviário. Grande abraço, até mais. A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e São Cristóvão. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050. 98802-0326.